Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo, sabe? Entender as primeiras peças que fazem girar o processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, para quem é servidor público federal aqui no Brasil. Isso aí. A nossa referência é a Lei 8.112, de 1990. E o foco hoje é bem específico. Título V, capítulo 1. As tais disposições gerais. Exato. A ideia é destrinchar como a lei manda começar a apuração quando pinta uma suspeita de irregularidade. Quem é que tem que agir? Como isso vira um papel, uma formalidade? E os primeiros caminhos, né? Sindicância, PAD, enfim. Como a coisa toda começa a andar. E esse começo, olha, é fundamental. Ter regras claras logo de cara é vital. Não só para a administração poder ir atrás de quem errou, buscar a responsabilidade, mas, tão importante quanto, para garantir que o servidor, sabe, tenha o direito de se defender, desde o comecinho. Interessante nesse capítulo primeiro é justamente isso, ver como a lei tenta o tempo todo equilibrar esses dois lados. A necessidade de investigar, claro, proteger o interesse público, mas também garantir os direitos de quem está sendo acusado. Essas disposições gerais são a base e o chão de todo o resto. Legal. Então vamos começar pelo começo mesmo. Artigo 143. Ele parece jogar uma batata quente no colo da autoridade, né? Diz que se a autoridade souber de algo errado no serviço, ela é obrigada a investigar na hora, não é se quiser. Exatamente. Obrigada. Isso é um reflexo direto de um princípio básico do nosso direito administrativo, que é a indisponibilidade do interesse público. Ah, certo. Traduzindo, a autoridade não pode simplesmente olhar para o lado, fingir que não viu. Ela tem o dever, em nome de todo mundo, de apurar. A lei não quer deixar a brecha para omissão, sabe? Para aquele famoso deixa para lá. Entendi. É para garantir a seriedade, a integridade da coisa pública. E o artigo já dá as ferramentas: sindicância ou processo administrativo disciplinar, o PAD. E ele já fala ali, logo de cara, em garantir a ampla defesa. Isso já está valendo desde essa primeira olhada, essa apuração inicial. Sim, já vale. A menção ali no 143 é tipo um lembrete constante. Olha, vai investigar, mas tem que garantir a defesa. Claro que a forma como essa defesa acontece pode mudar um pouco. Numa sindicância, talvez seja mais simples. Num PAD completo, aí sim, ela é exercida com tudo. Mas o princípio, o direito de se defender, tá lá desde o início. Não dá para só acusar e pronto. Tem que ouvir o outro lado. Tem que ouvir. O contraditório, né? O direito de questionar as provas, apresentar as suas. Isso vai ficando mais forte conforme o processo avança, especialmente no PAD. Ainda no 143, tem o parágrafo 3º. Ele permite que a investigação seja feita por alguém de outro órgão se a autoridade delegar. Isso me pareceu curioso, trazer gente de fora para investigar. Na teoria, parece bom para imparcialidade, né? Principalmente se a suspeita envolve alguém importante do próprio lugar. Mas isso funciona bem na prática? Ou pode criar outros rolos? Sei lá, a pessoa não conhecer a rotina dali. É uma ferramenta válida, sem dúvida. Essa delegação do parágrafo 3º tenta justamente isso, afastar a desconfiança de que um colega está protegendo o outro, sabe? Tenta garantir mais isenção. Certo. E pode ser útil também se o órgão não tem gente preparada ou não tem estrutura mesmo para uma apuração mais complicada. Agora, você tocou num ponto real. Funciona bem? Depende. Ah, depende. Trazer alguém de fora ajuda no distanciamento, mas essa pessoa pode não entender nada das regras internas, dos procedimentos específicos daquele órgão. Isso pode atrapalhar a investigação, sim. E tem outro detalhe crucial. A delegação é para apurar. Investigar. Ah, não para julgar. Exato. O julgamento final, a decisão de punir ou não, geralmente continua sendo da autoridade do órgão onde o servidor trabalha. Então, a investigação pode ser imparcial, mas a decisão final, bom, ainda está lá dentro. É um mecanismo bom, com potencial, mas não resolve tudo magicamente. Entendi a complexidade. Ok, então a autoridade tem que apurar. Mas como é que ela fica sabendo das coisas? O artigo 144 entra nisso, nas denúncias, e ele é bem chatinho com os requisitos, né?
Ele estabelece umas regras. Tem que ter nome de quem denuncia, endereços, ser por escrito, confirmar a autenticidade. Isso. O 144 tenta ser um primeiro filtro. É a ideia dar um mínimo de seriedade. Exigir identificação, endereço, a forma escrita. É para tentar evitar denúncia feita só por maldade, por vingança, ou só um boato sem pé nem cabeça, sabe? Para não gastar tempo e dinheiro à toa. Exatamente. Evitar tumulto na administração, custo desnecessário e, claro, proteger a reputação do servidor de acusações sem fundamento. E tem mais. Se a pessoa se identifica, ela pode até ser responsabilizada depois se ficar provado que denunciou de má fé, que mentiu. Faz sentido. Mas aí vem a pergunta clássica. E a denúncia anônima? Se for ler só o artigo 144, parece que ela vai direto para o lixo, né? Só que a gente sabe que muitas vezes é o medo de retaliação que faz a pessoa não querer se identificar. Como fica isso? Esse é o grande nó prático. A lei, assim, na letra fria, não fala em apurar denúncia anônima. Mas a justiça, os tribunais e a própria administração foram flexibilizando isso. Porque pensa bem, ignorar totalmente uma denúncia anônima que parece séria, que dá detalhes, que tem cara de verdade, seria descumprir aquele dever de apurar lá do 143, né? Pois é. Então, o que se costuma fazer é o seguinte: a denúncia anônima sozinha não abre direto uma sindicância ou um PAD, mas ela pode e muitas vezes deve levar a administração a fazer uma checagem antes, uma averiguação preliminar mais discreta. Uma investigaçãozinha interna. Isso, para ver se tem fumaça mesmo, se tem algum indício ali. Se essa checagem encontrar algo concreto, aí sim a administração abre o procedimento formal, a sindicância ou PAD. Mas a base não vai ser a denúncia anônima em si, e sim o que foi encontrado nessa investigação inicial. Ah, entendi. É uma saída para não ignorar, mas também não sair abrindo o processo por qualquer coisa. Exato. É um jeito de equilibrar as coisas. Ser prudente com denúncia sem dono, mas não ser omisso se algo grave pode estar acontecendo. E ainda no 144 tem o parágrafo único. Ele diz que se o que está na denúncia, mesmo identificada, não parecer infração ou crime, arquiva por falta de objeto. É mais um filtro, então. Exatamente. Mais um filtro. Tipo um filtro de tipicidade. Se o que a pessoa denunciou não se encaixa em nada que seja proibido, nem como infração disciplinar, nem como crime, não tem por que investigar. Se for só fofoca ou briga de corredor... Pois é. Uma discordância de opinião, um problema de relacionamento que não virou assédio, por exemplo, algo que não é ilegal, a administração não vai gastar energia com isso, arquiva. Isso evita o desgaste da máquina e do próprio servidor com coisa desnecessária. É para focar onde realmente precisa. Ok. Então a autoridade soube, viu que a denúncia tem fundamento, ou a averiguação mostrou algo, e decide que precisa apurar de verdade. Aí vem o artigo 145, falando da sindicância. Ela parece mais flexível, ou talvez um passo antes do PAD. Que caminhos a sindicância pode seguir? A sindicância, pelo 145, é bem versátil mesmo. Ela pode ser duas coisas basicamente. Ou uma investigação preliminar para levantar os fatos. Tipo um reconhecimento do terreno? Isso. Ou ela pode ser já um procedimento para punir, mas só para faltas leves. Por isso, o artigo diz que ela pode terminar de 3 jeitos. Quais são? Primeiro, arquivamento. Se a sindicância chega à conclusão que, olha, não aconteceu nada, ou o que aconteceu não é irregularidade, ou não deu para saber quem fez, arquiva. Fim de papo. Certo. Segundo, aplicar uma punição leve. Aqui ela já pune. Se a falta descoberta for leve, daquelas que a lei diz que a pena é advertência ou suspensão de até 30 dias, a própria sindicância pode sugerir essa pena. Aí a autoridade decide. Ou seja, para coisa pequena, a sindicância já resolve. Entendi. E a terceira? Terceiro, instaurar um processo disciplinar, PAD. Se a sindicância encontra indícios de uma falta mais grave, uma daquelas que pode dar suspensão maior que 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria, aí a sindicância não pode punir. Ah, não pode. Não.
Nesse caso, o relatório final da sindicância vai servir de base de informação para justificar a abertura do PAD. Aí a sindicância funcionou como essa investigação preparatória que você falou. Juntou provas para começar um processo mais sério, mais formal. Entendi. Então, a sindicância é tipo uma encruzilhada. Ou resolve o problema ali se for leve, ou aponta o caminho para o PAD se for grave. E tem prazo para ela acabar, né? 30 dias, mais 30 se precisar prorrogar. Parece rápido. Sim, o parágrafo único do 145 bota esse prazo. 30 dias prorrogável por mais 30. A ideia é essa mesmo, dar agilidade. Ou para resolver logo as coisas simples, ou para essa investigação inicial não ficar se arrastando, né? Para não deixar todo mundo naquela angústia. Exato. Tanto a administração quanto o servidor investigado. Claro que se o caso for muito enrolado, pode precisar da prorrogação, mas a lei quer rapidez nessa fase. Agora você falou que a sindicância pode levar a um TAD. Mas tem caso em que a lei já manda ir direto para o PAD, sem nem ter a opção da sindicância. Tem sim. E é justamente disso que trata o artigo 146. Ele fala da obrigatoriedade de instaurar o PAD em certas situações. Aí não é mais escolha da autoridade, é a lei mandando. E quando é que o PAD é obrigatório? Quais são essas situações? O artigo 146 é bem claro, não deixa dúvida. O PAD é o caminho obrigatório sempre que a falta cometida pelo servidor for tão séria que a punição possível seja uma das mais graves. Quais são elas? Diz aí. Suspensão por mais de 30 dias. Se a falta pode dar mais de 30 dias de gancho, PAD. PAD. Se pode dar demissão, PAD direto. PAD direto. Se pode dar cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, PAD também? também. E se pode dar destituição de cargo em comissão. Para todas essas, a lei exige o PAD. Ou seja, qualquer coisa que ameace o cargo, a aposentadoria, ou que signifique uma suspensão mais longa. Tem que passar pelo ritual completo do PAD. Não dá para usar a sindicância para punir nesses casos. Mas por quê? Qual a lógica dessa obrigatoriedade para casos graves? A lógica é toda sobre a força da defesa. Pensa bem. As consequências aqui são drásticas, né? Perder o emprego, perder a aposentadoria, ter uma marca pesada na carreira. Muda a vida da pessoa. Totalmente. Então, para essas situações, a lei exige um processo mais robusto, com mais etapas, mais detalhes, mais chance para o servidor se defender de verdade. O contraditório e a ampla defesa precisam ser mais fortes. Uhum. O PAD tem fases bem definidas, sabe? Instauração, depois o inquérito, que inclui ouvir testemunhas, juntar provas, aí a defesa escrita do servidor, o relatório da comissão e só depois o julgamento. Tudo isso é para garantir que a decisão seja tomada depois de olhar tudo com muito cuidado, todos os lados, para diminuir a chance de uma injustiça. É uma proteção maior. É uma proteção maior, uma salvaguarda para o servidor quando a acusação é muito séria. É proporcional. Quanto mais grave a possível punição, mais rigoroso e cheio de garantias tem que ser o processo. Fica bem claro esse escalonamento, então. Começa com o dever geral de apurar, aí tem os filtros das denúncias, a sindicância como um caminho mais ágil para coisa leve ou para investigar, e o PAD obrigatório com toda a formalidade quando o negócio é sério. Cobrimos bem esses primeiros artigos, o começo de tudo no título V, capítulo 1. Exatamente. A gente viu como a Lei 8.112 arma o cenário inicial para lidar com as suspeitas. Desde a obrigação da autoridade agir. Não pode deixar passar. Não pode. Passando pelos critérios para validar uma denúncia, até definir qual caminho seguir, sindicância ao PAD. Tudo dependendo da gravidade que se enxerga no começo. São as regras do jogo para dar o pontapé inicial na investigação. Recapitulando rapidinho. Dever de apurar lá no 143, os filtros e requisitos para as denúncias no 144, a sindicância sendo versátil no 145 e o PAD sendo obrigatório para as faltas graves no 146. É a base. Perfeito. E só de olhar esses primeiros passos, já fica uma coisa para a gente pensar, né? Voltando lá no artigo 144 das denúncias, fica a pergunta, será que essa exigência de se identificar para denunciar, que a gente entende que é para evitar abuso, será que ela não acaba tendo um efeito contrário também? Como assim? Penso naquele efeito inibidor, sabe?
O medo que pode fazer um servidor honesto, ou um cidadão mesmo, deixar de contar uma irregularidade grave porque tem receio de sofrer retaliação, de ser perseguido, ou só de se meter numa confusão danada. Ah, sim. O medo de se expor. Exato. Como é que a gente acha o equilíbrio certo entre barrar as denúncias falsas, mal intencionadas, e ao mesmo tempo encorajar que as pessoas ajudem a fiscalizar, a controlar o que acontece dentro da administração? Que é algo super necessário, né? É uma tensão que está sempre ali. É uma ótima provocação para se pensar. Mostra como uma regra que parece simples no papel tem um monte de implicações na vida real do serviço público. Complexo. Sem dúvida. E olha, isso é só o comecinho da história do processo disciplinar. Tem muita coisa importante que vem depois. As regras sobre afastar o servidor do trabalho enquanto investiga, sabe? O afastamento preventivo. Isso. Os detalhes das fases do PAD mesmo. Como funciona a coleta de provas, a defesa escrita, o que a comissão tem que colocar no relatório e, claro, como a autoridade decide no final. São etapas cheias de detalhes, de desafios práticos que, nossa, renderiam outras conversas longas como essa.